Paz, queridos. Boa noite. Antes de tudo, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar ministrando hoje para vocês a palavra de Deus. E antes de iniciar, vamos orar? Amém? Pai, mais uma vez, obrigado pelo dia de hoje, Pai. Dia que o Senhor nos fez, Pai. Mais uma vez, agradecido, Senhor, não só pela manhã, não só pelo almoço, não só por aqui, Deus, até aqui ter nos ajudado, Pai, nos tendo cuidado de nós, Pai, em tudo, em todos os detalhes, mas que agora, Senhor, seja o foco, Senhor, do Seu nome, do Seu Filho, Pai, e tudo o que Ele fez por nós, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, vamos lá. Por ser minha primeira vez num púlpito, num domingo à noite, não é a primeira vez num púlpito, não é a primeira vez, como a gente diz, uma sala de aula, porque todo culto é um ensinamento, amém? Mas já peço desculpa pelos erros, tá? Eu vou pedir desculpa talvez 70 vezes 7, eu mando pelo WhatsApp, que é mais convencional do que pedir aqui, tá bom? Vamos lá. Abram comigo em João 1:43, e nós vamos navegar em João 1:43 até os 51, 52, a pregação como um todo, tá? Farei as citações de todos os versículos, mas alguns vou pedir que não é necessário abrir, porque é só para contextualizar e mostrar para você que a palavra é certa e dela que foi tirada a ministração. Nós falaremos, e aí eu fiz um trocadilho como assunto dessa noite, que é o começo no seu recomeço. Lembrando alguns momentos da igreja, na sua constituição da IBFO, né? Eu sou membro há 9 anos, então a gente vê a fidelidade dos irmãos que estão aqui na igreja, aqueles que entraram, ficaram e estão até hoje, amém? Por que o começo no seu recomeço? Porque em todos, mesmo que já conheceram Cristo anos atrás, todos que entraram nessa igreja, é nítido para mim, e talvez quando eu for compartilhando contigo isso, você vai lembrando o quão é importante este dia quando você entrou nessa comunidade. Por que eu disse que muitos são fiéis até hoje, entraram e ficaram? Porque para eles foi um recomeço, amém? Não precisa falar amém todas as vezes que eu falar amém, que eu vou falar amém a noite inteira. João 1:45. Vou falar do cenário e dos personagens para a gente entender um pouquinho a história. No cenário estão Felipe, Natanael, Jesus e a figueira. Jesus a gente vai ao longo da ministração falando sobre ele, mas vou falar sobre Felipe. Felipe, nascido nas redondezas, provavelmente exercia a profissão de pescador. Ele tinha uma personalidade um pouco tímida, e vocês vão entender que ele dava a entender que era um pouco incrédulo. Não é diferente hoje, né? Teve um grande ministério, passou por países da redondeza, e ao final, desconhecido da sua morte, entendem que ele morreu como um mártir, uma pessoa que defendia Cristo. A figueira muitas vezes citada na Bíblia como uma árvore de frutos bons, de frutos vindouros. Sempre que citada a figueira, na maioria das vezes, se não todas, citado sempre os filhos do Senhor. Pessoas que foram da linhagem de Cristo, pessoas que passaram pela Bíblia com todos os ensinamentos que a gente conhece, e eles sempre aparecem, muitos deles vinculados a uma figueira ou a videira. E aí vários versículos citam-se, por exemplo, vou ler aqui uma das citações, em 1 Reis 4:25, diz assim: E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Bérseba, todos os dias de Salomão. A tradição diz que os homens, e aí é como um cantinho especial de casa, o refúgio dele era ir até algum lugar e sentar debaixo de uma videira, debaixo de uma figueira, para ler a palavra de Deus, refletir sobre a vida, e ali ele ficava intocável. Respeitava-se com o do homem e ia debaixo da sua figueira. Amém? Falando um pouquinho de Natanael, falei de Felipe, vou falar de Natanael. Natanael, existem 2 teorias em cima da vida de Natanael. As 2 são belíssimas, mas tem uma que ainda mesmo que não bíblica, eu vou compartilhar com vocês. Natanael era a primeira teoria de que Natanael era um estudioso, que ficava debaixo da sua figueira. Ali ele sentava-se e ali ele lia a palavra de Deus, é um estudioso. A outra teoria é que Natanael, na mesma época em que
o rei Herodes mandou matar todas as crianças, porque foi avisado a ele que vinha um rei, e que esse rei poderia tomar conta do seu trono, e ele mandou matar as crianças, Natanael era uma dessas crianças. E de onde foi tirado isso? Não é bíblico, tá? Estou compartilhando contigo de livros primitivos que falam acerca da vida de Natanael. Que a mãe dele, sabendo que Herodes mandou matar as crianças, escondeu ele debaixo das folhas da figueira, como se fosse no quintal. Talvez ainda pequeno, né? Esconderam debaixo das folhas da figueira quando os soldados passaram para assassinar essas crianças. E aí fala-se da Bíblia, por exemplo, um dos maiores assassinatos que teve, né? A gente imagina a quantidade de crianças que foram mortas nessa época. Foi até citado aqui algum tempo atrás, se não me engano, pelo Sidney, em aulas, né, em uma aula pela manhã. E a mãe escondendo lá, passou-se os soldados, procurou-se a criança, identificou-se que não tinha nenhuma criança, que aquela mulher não tinha filhos, e foram embora. E que passaram dos anos, provavelmente com cerca de 15 anos de idade, a mãe de Natanael conta para Natanael esse segredo e pede para ele também manter em segredo isso, uma vez que ele poderia ser procurado, né, e morto para evitar que, daquela época, alguém fosse o novo rei. Pois bem, duas teorias. Essa segunda, como a primeira, embora a segunda não seja bíblica, não está escrito na Bíblia, também a primeira, quando fala que ele é um estudioso, tem uma mera citação de estudo acerca dele, mas o principal ainda está por vir. O significado do nome de Natanael fala que é Deus deu, dom de Deus. Um dos pontos importantes de Natanael na Bíblia é que possivelmente ele é o discípulo Bartolomeu, porque uma vez ele aparece no meio dos discípulos e depois ele aparece sempre junto com Felipe, sendo chamado por Bartolomeu. E quando Jesus aparece aí depois de morto e crucificado, uma dos seus ressurgimentos, ele aparece, e Natanael, já não mais com Bartolomeu, algumas versões falam que Natanael estava junto com os discípulos e viu Cristo ali uma das últimas vezes, no seu ressurgimento. O significado do nome de Bartolomeu, fala filho de Tomai, filho do que suspende as águas. Aí é mera curiosidade, tá? Vamos lá no João 1, 43. E eu vou ler pausadamente cada versículo, porque a gente vai degustar dessa comida da melhor forma possível, né? Vamos degustar sem fome. Porque eu com fome, toda comida é boa. Eu jogo para dentro, mastigo pouco, o importante tem que o cérebro saber que está cheio. Então, vamos mastigar sem fome. Sem fome de comida física, né? Amém? Diz assim, 1 João 1, 43, né? No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. Encontrando a Felipe, disse-lhe, segue-me. Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e disse, achamos de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Nesse momento, Jesus está recrutando os discípulos e um deles é Felipe. Lembra que no começo falei que Felipe era um pouco incrédulo, um pouco duvidoso. A gente vê nos dias de hoje quantas pessoas são um pouco incrédulas, um pouco duvidosas. E da minha opinião, que eu posso dizer para vocês, é porque não conheceram a Cristo completamente, né? Existe um termo que me fugiu à mente agora a palavra, que é quando a pessoa se afasta, se apostatar da fé, ou se afasta de Cristo, mas é difícil entender que quem realmente conheceu a Cristo pode se afastar dele. Como eu vou me afastar de uma coisa que realmente eu conheço e sei o valor que ele tem para a minha vida? Imagina que você sabe que a sua vida está na mão de alguém, a sua vida está numa caixinha que está com alguém, você vai se ausentar dessa pessoa? Você vai ficar onde essa pessoa está, e não por questão de cuidado, porque a sua vida está na mão de alguém, mas aonde essa pessoa vai, você vai querer ir atrás e saber o que ela está fazendo com essa caixinha. Sabendo que é Cristo cuidando da sua vida, sabendo que quem é Cristo, por que deixá-lo, né? Mas Felipe, ele é um pouquinho duvidoso. Ele fica ainda na dúvida e a gente vai entender isso um pouco mais para frente. Então, primeiro ponto, o anunciar aí a vinda do Filho de Deus, a Cristo, quando Felipe vai chamar Natanael. Mas vamos seguir aí e entender o que Natanael respondeu. E no versículo seguinte, perguntou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu vou fazer alusão a um simples fato que a gente tem costume de ver para quem é cristão.
Muitas vezes o cristão, ele tem um impacto tão grande na sociedade que a visão que ele tem, a postura que ele tem para as pessoas, se um momento ela é corrompida, o que eu quero dizer com isso? Quando ele dá uma escorregadia, o que as pessoas falam? É crente. Não é? É crente. Tinha que ser. Como se a gente fosse imutável, a gente não pode errar, somos incorruptíveis ao ponto de não permitir-nos falhar. Que não é bem assim. A diferença entre nós e as pessoas lá fora qual é? Estamos dentro do mesmo mundo. Vivemos as mesmas condições. O mais gostoso é que quando a gente tem a vida na mão de Cristo e realmente conhece esse Cristo, não estou dizendo que eu sou perfeito perto dele, nem um pouco, mas quando nós conhecemos a Cristo, o contorno dessas coisas é tão gostosas que mesmo você errando, Cristo trabalha na sua vida para que a pessoa veja que a sua postura continua íntegra. Eu sou um errador, mas eu sigo a Cristo e a correção desse erro, através dele que ela vai acontecer. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Que quando você está com Cristo, até no erro, ele faz uso da sua vida para mostrar para as pessoas que você é cristão. É tão gostoso isso porque eu mostro que eu sou ser humano. Eu erro, né? De vez em quando dá uma patada, reclama. Xingar não chega ao extremo, mas você perde as estribeiras e que não seja o melhor, né? Tem que ter o domínio próprio, mas nós falhamos, né? E eu não sou melhor que ninguém, né? 70 vezes 7, calculei esses dias atrás e deu mais ou menos a metade dos erros que eu cometi no dia. E aí vem a dúvida, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Alguém aqui já foi atrás de estudar ou entendeu o que era Nazaré? Só levanta a mão. Alguém já estudou que cidade era Nazaré? Nazaré, não, lá na verdade quem atendia era Vivo, e tinha a avenida principal era X. Nazaré era um vilarejo de 200 metros quadrados, em que a casa era feita no meio das rochas, e ela era cavucada, né? Esse negócio de cavucar eu aprendi com o pastor Rodrigo, né? Vamos cavucar para achar coisa lá no meio do software. Era cavucada com as mãos. Vocês pensam num troço desse, cavucada com as mãos. O pedreiro devia ser bom, né? Habilidade com as mãos. E ela cavucada com as mãos no meio da rocha, ali se fazia sala, cozinha e tudo mais. E recentemente foi publicado que acharam a suposta casa onde Cristo foi criado. E você vê uma portinha no meio de um barranco, e você vai entrando assim, tem escada, o negócio até é legal, porque tem escada, tem patamares diferentes. Pensando em design assim, de interiores, o cara era bom para fazer aquilo dentro de uma rocha, né? Quando eles falam rocha, era permeando as rochas onde tinha condição de se construir. Um lugarzinho pequeno, um lugarzinho que você fala assim, eu vou configurar meu Waze para não passar por lá. Entenderam? Né? Tem o Waze e tem uma configuração de... Alguns lugares você configura para ele não passar, né? Lugares de risco. Então, Natanael, quando olha isso, a primeira dúvida dele é, de lá? Ah, não faz sentido, de lá. Talvez não sei se com você, mas vamos lá na igreja com meu amigo lá? Naquela igreja lá? Lá? Não, lá não vou não. Naquela igreja, naquela rua. Você está naquela igreja? Deixa aí que eu não vou. Quando eu era mais jovem, uma vez veio um casal batendo no portão de casa. Era um casal. E eu morava no fundo, dava para ver a frente assim, pregando a palavra, né, de uma outra religião. E aí não lembro se foi naquele momento, eu lembro que eu falei para alguém, você nunca vai me ver fazendo aquilo. Isso você nunca vai me ver sendo, nunca serei estes, nunca serei. Isso, tinha lá, sei lá, 16 anos, baita de opinião, formada, né, um cara já estudado, dono do meu nariz, pagava todas as minhas contas. Contribuição da minha mãe. Não aparece na gravação que eu acabei de falar. Né? Então já tinha dono do meu nariz, e eu falei, nunca vou ser um desses. Eu quero da câmera. Amém. Eu quero a filmagem no final, só para fazer uma pequena edição. E aí, tendo essa situação, era a minha opinião. Eu carreguei essa opinião por mais uns 3 anos. Eu me converti com 19 anos. Hoje eu estou com 24, então foi pouquíssimo tempo, né? 5 anos. E eu também tinha minhas dúvidas, né? Naquela igreja, naquele lugar. Eu vou relembrar de um momento importante para mim dentro dessa igreja, porque para vir no primeiro culto que eu participei dessa igreja, eu relutei por uns 3 meses, né? Mais ou menos aí, né? Na época a gente estava numa outra igreja, nós saímos, e algum punhado de pessoas também saíram.
E vieram meio que atrás de mim, vamos continuar fazendo, que a gente estava fazendo alguns encontros na casa dos colegas. Vamos continuar? E a gente continuou, e eu fiquei sempre preocupado. Precisamos ter um pastor, eu não sou pastor de vocês, eu não sou pastor, precisamos ter um pastor, frequentar a igreja. E o Rodriguinho, para quem conhece aqui, o Rodriguinho, tem uma igreja de um amigo meu que é lá no hotel. Eu falei, vixe, no hotel, cara, que coisa de gringo, lá no hotel, não vou. Não, mas é bonito. Eu falei para você que é coisa de gringo, não vou. Deve ser muito chique, eu não vou. Mas lá no hotel é assim, assim, assado. Ele ficou relutantemente, se não me engano, 3 meses, vamos. Até a hora que eu não tinha mais desculpa, né? Eu tinha lá uma lista, acabou a lista, eu falei assim, vamos lá. Eu vou falar para vocês um relato breve do que eu lembro daquele domingo. Eu não lembro da palavra. Vou ser sincero, vocês que se lembram da palavra. Para mim é engraçado, tá? Mas é marcante. Primeira coisa que eu vi. Para vocês talvez seja totalmente estranho. Eu lembro do micro-ondas no final saindo um monte de coxinha dentro dele. E eu olhei assim e falei, rapaz, tem coxinha aqui na igreja, dentro do hotel. E depois, a primeira curiosidade que eu tive no final. Vocês trazem o micro-ondas e tudo aqueles troços lá em cima lá? A gente traz isso domingo. Eu falei, gente, eu lembro até hoje. Isso é coisa de nômade. Né? Vem, fica vindo. Eu lembro que o Rodrigo falou assim, tem a caminhonete ali, nós põe lá dentro, nós tira lá dentro. Eu falei, ainda bem que Deus deu graça para não fazer mais isso, porque as costas não aguentariam mais, né? Mas amém. Eu lembro sempre do micro-ondas. Por que eu lembro do micro-ondas? Acabou o culto, todo mundo foi para o final, ficou reunido, ficou conversando, batendo papo. E eu lembro também que naquele primeiro encontro teve uma votação, não teve? Foi a primeira vez que nós fomos, teve a votação para decidir sobre o tesoureiro, que na verdade era o irmão Pedro. Se eu não me engano, teve votação para isso. E aí o pastor Guerra falou assim, fica aí, participa da votação. Eu falei, mas eu não conheço. Mas só fica aí, participa e olha aí. Por quê? A votação foi feita depois do culto. Se não me engano, no primeiro ou no segundo culto, mas foi feita depois do culto. Ver democracia na igreja já não era um costume meu. Eu falei, nossa, que interessante, democrático, vai votar para escolher. E eu que não sou ninguém, já pediu para eu ficar. Falo que são flashes que ficam na minha memória, porque já fazem 9 anos. E para quem que tem 27 anos como eu, aos poucos a gente vai chegar até o final da pregação na minha idade real, 27 anos já não lembra tudo isso, né? Pois bem, eu só queria compartilhar. Mas o que mais gostoso aí, vamos continuar a leitura de João 1. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe, vem e vê. Por que eu falei do Rodriguinho? Eu sempre ficava na dúvida e falei assim, vem e vê. Se você não gostar, você não volta mais. Para eu estar pregando aqui, né? Amém? São 5 folhas, tá? Conta. 1. Eu fui e vi. Até hoje estou nessa comunidade. Vi coisas que eu não era acostumado a ver. Para quem está com 28 anos, fazendo as contas aí, 9 anos nessa igreja, fiquei mais 5, 6 na outra, por aí, né? Então não tinha costume de ver certas coisas. E não dizendo da outra igreja, mas falando desta. E aí eu vou falar para você por que é o começo no seu recomeço. Porque eu entendia que eu conhecia Cristo. Eu entendia que eu tinha um começo. Aos 19 anos, possivelmente ali no mês de junho, julho, me converti, me batizei no mês de novembro. Não lembro de que ano, nem faz sentido falar, porque o calendário não apresenta mais. E aí, mais ou menos uns 5, 6 anos, eu achava que eu conhecia Deus, porque eu frequentava escola bíblica, estudos, oração. Não tinha faculdade suficiente para entender tudo, mas achava que já entendia muita coisa. Eu achava que aquilo era um começo. E quando eu vim para essa comunidade, até hoje isso, eu me espanto quando eu vejo que a mudança em mim ela é muito maior de 1 ano para trás, e não de 8 anos para trás. Até fico preocupado com isso. Falei, quanto tempo eu perdi, não a igreja, mas eu perdi para com a igreja do que eu poderia ter entendido e conhecido. Mas eu conheci um Cristo diferente, totalmente diferente. Vendo pela democracia, pelo compartilhamento, pela recepção, e como foi citado aqui no começo, pelo aconchego, a recepção era diferente. E hoje, até hoje isso é citado, né? A recepção é diferente. Uma situação, não lembro quem, falou assim, é uma situação de um velório, e um colega chegou e falou assim, aconteceu, mas
Deus seja louvado, porque foi e tudo mais. E um colega falou assim, oh, que bom, estamos entre irmãos, fica à vontade, né, para falar. Então, você está falando porque você é cristão, eu também sou, fica à vontade para falar, do modo que você acha, devido porque eu vou entender. Isso é gostoso, estamos entre irmãos. Diferente de algumas igrejas que a irmandade parece que não existe. Eu já fui em igreja, porque como eu fiquei 3 meses sem resistência de lá, eu fiquei 3 meses navegando, né? Conhecendo. Em algumas parecia ser igrejas que a recepção era agrega, algumas não tinham recepção, as grandes não tinham recepção, e umas parecia que era só agrega, vem e agrega. E não teve como teve na IBFO. Mas seguindo aqui. Quando Natanael concordou vir para o convite de Felipe, a expectativa dele não era muito boa. Visto que ele falou assim, pô, mas de Nazaré vai vir algo bom? Acho difícil, né? Uma cidadezinha, um vilarejo de 200 metros quadrados, onde o pessoal mora num buraco, e é assim que muitas vezes a gente encara Cristo. A igreja, não que ela fique num buraco, mas para muitos a igreja é colocada num buraco. Porque se você passa por essa avenida e a conhece bem, e as redondezas, você começa a ver igrejas, e quanta gente passa e eu falo assim, a igreja fica na rua tal, número tal. Eu passo lá em frente todo dia, caminho do meu trabalho. Fica onde? Segundo quarteirão. Nunca vi. Quantas estão com os olhos tapados porque não vêm e vê? Porque se vem e vê e conhece a Cristo de verdade, não desgruda mais. Vira chicletinho, não desgruda mais. Amém? Como Natanael não tinha uma boa expectativa em cima do que Felipe disse, Jesus, filho de José, lá de Nazaré, ele não esperava algo bom. Ali ele tinha algo pessoal dele que ficou possivelmente já brigando contra vou, não vou. A Bíblia não cita isso, mas imagina Felipe falando, vem ver, vamos conhecer ele. Poxa, vamos lá, vamos lá. Estou sem fazer nada aqui mesmo, vamos lá. E uma coisa que é gostosa de a gente entender quando a gente começa a estudar e começa a ver cenários diferentes dentro da Bíblia de pessoas que tiveram a mesma oportunidade, a mesma ocasião, no mesmo cenário e não fizeram o mesmo proveito. Mas vamos ver aí em Êxodo 33:18. Abram comigo aí. Um cenário de quem pediu para ver Deus. Pediu. E Felipe está dizendo assim, o filho dele está aqui, vamos lá e ver. De onde que é? De Nazaré. Oh, furado, hein? Acho que é furado. Mas Moisés, em Êxodo 33:18, e aí se você está abrindo aí, eu vou falando enquanto você abre. Vai abrindo aí. João 1:1, e não precisa abrir, fala assim, Jesus de Nazaré era o verbo, que era Deus e que estava com Deus, e se tinha tornado carne para que o homem pudesse ver a glória de Deus. E aí está citado lá em João 1:14 também. Séculos antes, Moisés, lá em Êxodo 33:18, ele fala assim, rogo-te que me mostres a tua glória. Eu quero te ver. Não tem um louvor que fala assim, quero te ver. Minha voz não liguem para a voz. Mas eu quero te ver, enquanto uns estão dizendo, vem de Nazaré, é naquela igreja, naquela rua, é uma igreja cristã. Não, pelo amor de Deus. Eu vi isso, tá? Não faz muito tempo. Pelo amor de Deus. Você é crente? Eu falei, pelo amor de Deus, sim. Se ele entendesse a profundidade do que eu estava falando, sim, pelo amor de Deus, sim. O mais gostoso é que quando eu respondi assim, não por ironia, mas eu falei, poxa, a sua frase é perfeita, pelo amor de Deus, sim. O constrangimento que essa pessoa ficou. Um silêncio ali de 5 segundos, ele ficou meio... E aí, ele sem o que fazer, ele falou assim, o bom é que esses caras são honestos. Eu falei assim, é isso mesmo. Testemunho. Ele tinha acabado de vir de uma conversa que ele falou assim, se a gente falasse isso para o cliente? Eu falei, a gente está mentindo. Acho que ele percebeu uma certa ligação e falou, a gente está mentindo. Isso, erro debaixo do tapete, a hora que erguer, não vai ter só isso. Vamos ser transparentes. Postura, né? Não estou dizendo que eu sou o melhor, mas eu faço as minhas orações diárias, né? Pedindo para que a carne, a capinha seja tirada e que possa, sim, Deus fazer a obra dele, amém? Dá certo algumas vezes, né? As outras a gente nem sempre. Quero ver a tua glória. Nesse momento, eu vou narrar aqui, e resumidamente, para que ele visse a glória de Deus, eu tivesse um pouco de contato visual, diferente de Natanael, que
estava ali, a expectativa, né, a porta ali de receber a Cristo, Deus falou assim, eu te mostro, você vai me ver. Só que faz o seguinte, você não pode me ver de frente. E aí o que é narrado ali em Êxodo, que ele cobriu Moisés com a mão dele e passou, tampando os olhos de Moisés para que Moisés não morresse, e de costas falou assim, eu estou narrando, tá, com as minhas palavras, pode olhar, me vê de costas, que é o que você pode ver. Se você ver de frente, você vai morrer. Não tem Cristo como mediador para dizer assim, entre Cristo e nós, agora os seus erros ficam abafados pela cruz de Cristo e você poderá me ver na pessoa de Cristo, mas me vê de costas. Pedindo para ver e ver só as costas. Tendo o Filho de Deus posto ali a ver, e o que seria esse Filho de Deus? Na minha opinião, tá? Eu tenho tido algumas opiniões, eu começo a jogar no Google para ver se ninguém teve igual. Porque se alguém teve igual, na minha opinião, né? Para ver se é autêntico, né? Talvez essa não joguei no Google, tá? Mas eu tenho formulado opiniões. O mais gostoso é quando você forma uma opinião que você começa a ver que você tem caráter, personalidade, você começa a se conhecer, né? E você começa a ver que você não entende nada, e tem tanto para aprender. Nesse momento em que Natanael, e desculpa, eu perdi um pouquinho o raciocínio, e isso é normal, tá? Por conta dos 29 anos que eu tenho. Amém? Esse pensamento de que Jesus está posto para ver, e Moisés pediu, e Natanael duvidou, para mim isso acontece, e aí eu vou formular aí numa data e numa hora, é todos os domingos às 18 horas. Lógico que você acordou, você orou, Jesus está com você, todo momento Ele está com você. Mas em que momento que Cristo fala assim, Felipe, vem comigo, peraí que eu vou chamar um amigo meu. Posso? Vou chamar Natanael. E Natanael, não sei, de Nazaré, não gostei. Moisés pedindo para ver Cristo, Natanael duvidando, Felipe, um cara incrédulo, vocês vão entender já por quê, e as igrejas abertas apresentando esse Cristo. A gente não consegue olhar para Moisés e pensar assim, o que Moisés tinha dentro do coração para querer tanto ver a Deus? E hoje está aí, Deus as portas abertas, em igrejas, e as pessoas muitas vezes não procuram, não têm vontade de conhecer. Uma delas talvez crente é ET, crente é estranho, crente é tudo certinho, mas toda hora está errando, por uma série de opiniões, mas muitos, e às vezes dentro da igreja, não levam a Cristo com a propriedade que Ele tem, porque não conseguiu entender por que Moisés quis tanto ver Ele. Porque se entendesse essa ansiedade de Moisés ver, e ter conseguido ver as costas, e talvez ele se maravilhado por ter contato visual, ali é Deus, vi. Talvez olhariam para as igrejas e falando assim, se é o filho que está lá, eu vou lá. Não que ele esteja só aqui, mas iriam atrás, amém? Continuando. Abram aí em Mateus 1:23. Abriu? Guarda aí, Mateus 1:23. Em um sonho foi revelado a José que o filho de Maria seria Emanuel, Deus conosco. Em outra ocasião, Felipe disse a Jesus, Felipe, mostra-nos o Pai. Curioso em saber, mostra-nos o Pai. Se eu não me engano, a continuação, ele fala assim, isso nos basta. Me dá uma garantia. Falei que Felipe era incrédulo? Me dá uma garantia. Não lembro, o pastor Rodrigo comentou um tempo atrás, se você for em países em que o cristão é perseguido, isso é fato mesmo, né? Você vê milagres, muitos milagres. Deus move as coisas de uma tal forma, porque Ele tende não a provar, não provar de si para os outros, mas Ele mostra. Aqui é difícil de acreditar, porque é uma opressão tão grande. Então o cadeirante vai andar, o cego vai enxergar. E por que a gente não vê aqui? Pergunta-se para você mesmo, por que a gente não vê mais isso aqui? Por que é difícil ver esse tipo de coisa hoje no Brasil? Por que é difícil ver um Brasil com um quarto da população cristã e o país não muda? Porque as pessoas estão assim, mostra-nos o Pai, dá uma prova,
Dá uma prova para mim. Um certificado, pode ser uma negativa de cartório, alguma coisa que prove que a sua igreja prove que Jesus prova-nos para mim. E Jesus responde para ele, né? Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não está vendo? Depois que eu comecei a frequentar a igreja, que eu comecei a ver irmãos, aquele também é crente, também era aquele. Nunca identificava direito quem eram os irmãos de verdade, porque eu não olhava para eles com esse olhar. Porque para mim a curiosidade era sempre fundada em cima de provas. Prova para mim, mostra para mim. Uma vez eu caí na besteira de entrar num debate bíblico com um colega meu, né? Me lasquei todo, porque eu não sabia nada, porque eu queria arrancar dele a prova e tudo que eu falava para ele, ele é um bom conhecedor da palavra, ele, truco, né? Eu 6, 9, 10, sempre ganhava. Por quê? Não tinha conhecimento. Agora, sabe por que eu fiquei envergonhado e perdi todos os truques que eu dei nele? Porque ele lia a Bíblia, ele lê até hoje, e sabe muito bem o que está escrito nela. Agora, diz para você mesmo, se alguém chegar lá para você lá fora e falar assim, mostra meu Pai, você vai mostrar o quê? Porque muitas vezes também a gente mostra alguém que fala assim, Jesus de Nazaré. Nazaré sou eu, tá? Jesus de Nazaré. Você tem sido Nazaré? As pessoas olham para você e vêem um vilarejo de 200 metros quadrados que não serve para nada? É um buraco sem fundo, escondido? Olha para si mesmo e faz uma reflexão. Eu consigo mostrar o Pai? Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Se Felipe, discípulo convocado, discípulo, está caminhando com Jesus, vendo as coisas acontecendo, e fala assim, mostra-nos o Pai. Se eu sou semelhante a Deus, agora como filho, sigo a Cristo, eu tenho mostrado o Pai? E vou te chamar a atenção para um outro ponto. E aqui não é por culpa não, é por pensar mesmo, vamos refletir. Cadeiras vazias. Se as cadeiras estão vazias, e aí eu falo para mim mesmo, que é reflexão pessoal, poxa, eu não tenho mostrado o Pai? Outro ponto a se pensar também. Não quer dizer que você não está mostrando o Pai, porque realmente hoje está extremamente difícil. Extremamente difícil. Como tem gente que diz que é cristão, que vem numa igreja, e aqui um dos pontos de elogio desta igreja, é daqueles que ficaram, é de ser uma palavra assertiva, uma palavra que fala realmente de Deus, mas tem muita gente que não quer. Ele não quer ver o Pai. Uma das ministrações na escola bíblica foi Jesus Senhor e Jesus Salvador. A salvação. Como se fosse quitação de dívida. Eu não tenho dor de cabeça. Estou salvo. Mas como Senhor, venha a nós o vosso reino. Estava conversando com a minha mãe, com o Carlinhos, essa semana. Falei, venha a nós o vosso reino. E todo mundo entende que vem o ouro, né? Vem a comida. Venha tudo que tem de bom no reino. Não entende que é eu servir ao reino, venha a nós o vosso reino. Então o reino é seu, tudo que você mandar fazer, eu vou fazer, o reino é seu. Então o Senhor governa sobre mim. E muitos não conseguem mostrar esse Pai, porque não têm servido ao Senhor. Tem buscado a salvação, não servido ao Senhor. Amém? E Mateus 1, 23 fala assim, quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Quem vê a mim, vê o Pai. Moisés, ansioso para ver a Deus. Felipe, incrédulo. E Natanael, duvidoso por conta do lugar que veio. Seguindo. E aí um ponto importante, né? A parte quando a gente reconhece realmente a Cristo. O reconhece, sabendo que Ele é Filho de Deus. Seguindo aí. No 47. Quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse a seu respeito, aqui um verdadeiro israelita a quem não há nada falso. Algumas versões dizem que não há dolo, que não há culpa de intenção, não teve intenção em fazer algo errado. Não quer dizer que ele era santo, não teve intenção de fazer algo errado. Agora, você que já leu, já estudou a Bíblia, quantas vezes você viu Cristo falando algo desse tipo?
Você consegue se lembrar quantas vezes você viu Cristo elogiando alguém? Aí um outro momento em que que seria um capitão, um chefe de uma guarda, alguma coisa, ele vê um soldado ferido, ele vai até Cristo e fala, se o senhor falar que ele está curado lá, vai estar curado. E aí Jesus fala assim, que tamanha a fé desse homem, né? Deus, que eu estou resumindo, mas elogia a fé deste homem. Agora, onde você vê Cristo com frequência elogiando alguém na Bíblia? Não que ele não reconhecesse, mas ele passou ali um bom bocado com as pessoas. Mostra-nos o Pai, passa a espada na orelha de um e cola de novo. Primeira vez na história que aparece o Superbond, hein? Colou lá, Superbond de Cristo, colou lá a orelha. Você vê as pessoas errando quanto quem era Cristo que deveriam fazer, e ali errando. E ele olha e fala assim, aqui um homem verdadeiro. Né? Se estivesse ali, talvez, na nossa época, com as piadinhas, tem aquela vozinha dos anjos, né? Esse cara assim é verdadeiro, top de linha. Fala que nada se encontra nele de falso, um homem sem dolo, íntegro. Voltando àquele ponto das teorias. Pensando que ele era um estudioso, que ficava debaixo da sua figueira, estudando, conhecendo a Cristo. Um homem que lia, devia estar com a Torá na mão ali, lendo os 5 primeiros livros da Bíblia, estudando, esperando o Messias, conhecendo a Deus, o Deus que cuidou do povo lá no Antigo Testamento. Quando a gente estuda hoje, vê o Novo Testamento para o Velho Testamento, quanta diferença tem, né? A tratativa de Deus. E um homem que tinha um coração voltado à espera do Messias, lendo, íntegro, sem conhecer Jesus ainda, mas esperando na palavra. Amém? E seguindo, e Natanael responde, amém, super feliz de estar aqui com você hoje. Não, ele responde assim, de onde me conheces tu? Para estar falando de mim. Pensa comigo, você acha que ele estava olhando e falando assim, filho de Deus, já conheci, já entendi tudo. Ele olhou e falou assim, de onde você me conhece? Vamos pensar aqui, e aqui eu estou fazendo uma alusão e trazendo uma reflexão minha para um cenário de dúvida. Está falando de mim, mas... Era um elogio, certo? Ele podia falar assim, amém. Mas ele falou, de onde você me conhece? E é o que é mais gostoso, vamos seguindo aqui. Vamos seguir no versículo 48. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes que Felipe te chamasse, te vi quando estava debaixo da figueira. Pensando nas duas teorias. Se só Felipe, se só Natanael e sua mãe sabia dele estar escondido quando pequenininho debaixo da figueira, para não ser morto. Ou se Felipe tinha uma intimidade tal com Deus, debaixo da figueira, ao ponto de ali ser o momento em que ele orava, em que ele buscava a Deus, Jesus disse algo tão impactante para ele, para mostrar para ele que conhecia ele, que a gente vai ver no versículo seguinte. 49. Então Natanael declarou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Lembra que eu falei o começo no seu recomeço? Quando eu falei que você, porventura, passou lá para uma outra igreja, conheceu, falando para o caso de alguns, né? E entendeu-se que era um começo, e realmente foi um começo. Mas quando eu chamo de recomeço, que é quando você se conecta por completo com Deus, e Ele mostra para você que Ele te conhece. Ele mostra para você, principalmente, quem você é. Porque para mim, a minha experiência de algum tempo para cá, e aí vou falar com as minhas palavras, muito me parece que não é conhecer a Deus que Ele traz tanto. É falar assim, antes de você me conhecer, e aí você vai me conhecer, conhece você primeiro, eu vou te mostrar quem você é. Quando Deus chega a esse ponto de mostrar para você quem você é, e você começa a se olhar no espelho e falar assim, sou eu. Quem aqui já fez entrevista de emprego? Pode erguer a mão. Quem aqui já fez entrevista de emprego? Gente, ninguém está trabalhando aí então, hein? Está todo mundo com a mãozinha baixa? É ano de crise. Normalmente, em entrevista de emprego, pergunta assim,
Fala um ponto... pontos positivos de você, né? Quem falou aí positivo? Pela voz, eu estava te procurando, né? 6.000 visualizações no YouTube, né? Não foi por causa de você, foi por causa da Angélica. Falei que o YouTube vai contatar ele e falar assim, que a gente quer colocar uma propaganda no rodapé e pedir uma simples alteração, deixar só a Angélica, né? Voz de locutor, né? Amém. Voltando. Gente, a gente faz a piadinha e acaba se perdendo. Pontos positivos. Obrigado, pessoal de comunicação. Perfeito. Aí fala assim, meus pontos positivos, eu sou pontual, eu sou confiável, eu sou esperto. Tem até uma imagem na internet que o cara fala assim, né? É uma imagem bem engraçada. O que mais você faz além de tudo isso? O cara sobe na cadeira e começa a se equilibrar. Eu também sei fazer isso aqui, ó, né? Ele faz de tudo. Agora fala um ponto, não tem ponto negativo, né? Com o pessoal de RH. Fala um ponto a melhorar. Eu sou um pouco perfeccionista. Gente, nunca fala isso. Isso aí já é manjado, né? Sou um pouco perfeccionista, faço tudo muito certo. Você não consegue falar, que nem eu estou fazendo aqui agora, você tira o microfone da boca. Você não consegue falar seus erros. Você não consegue falar assim, não, eu sou ansioso. Eu tenho certeza que o que eu estou falando para vocês aqui agora, eu estou 3 palavras para frente tentando voltar para trás, porque eu sou muito ansioso. Mas você não consegue falar assim, normalmente eu chego atrasado no trabalho. Eu estou ao trabalho, já reclamaram de mim porque eu chego muito atrasado. Você não vai falar um troço desse. Você não quer falar mal de você. Primeiro que a sua mente ela não carrega negatividade. O não para você, sua mente não gosta de trabalhar. Você quer ver isso ser uma realidade? É porque agora você já foi trabalhado há anos pela sociedade, pela convivência. Criança, não põe a mão na tomada. Põe a mão na tomada. O não, ele apaga. Você não gosta de negatividade, então você não vai falar mal de você. E quando você não entende os pontos a melhorar, você não tem coragem de falar, e não fale na entrevista, tá? Não estou dando indicação de chegar e falar, não, o colega falou lá na igreja, lá, vou falar todos os meus problemas, todos os meus erros aqui na entrevista, não é isso. Mas você não consegue olhar para você mesmo e pensar assim, no que eu realmente não sou bom? Ou melhor, quem realmente é o Douglas? É difícil, é tão difícil parar de frente com o espelho e falar assim, o Douglas é grosso nisso, o Douglas quando está dirigindo faz isso, o Douglas quando está dirigindo a moto, aí tem um retrovisor que atrapalha um pouco, ele também faz isso, quando o Douglas está assim, 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 ele é isso. Eu não estou dizendo que Deus fez a obra completa, porque não fez. Mas em algum momento ele chamou e falou assim, eu de frente com você, eu sou espelho, e você precisa se conhecer. Gente, não sei se a Patrícia percebeu isso. Se não percebeu, não precisa falar nada. Mas eu sei quando eu errei. Eu sei quando eu estou cutucando a Cristo para falar assim, mostra-me o Pai, estou duvidando. Eu sei quando eu estou cometendo um erro, e eu sei quando eu estou prestes a cometer um erro, e principalmente quando eu cometi um erro. E eu cometeria um novo erro se dizer que eu não errei. Que eu errei e eu não errei. Estou perdido, não sei. Eu sei. Eu sei. Quando Deus te chamar e falar assim, vem e vê. E quando eu falo vem e vê aí, olhando para Felipe, falando para Natanael, vem e vê que você tiver um encontro com Deus de frente com Ele, você vai se conhecer. Porque Ele fez semelhante a Ele. E por isso, olhando para Ele, você consegue se enxergar. Sabe por quê? Porque vai ter uma diferença enorme. Imagina o reflexo que tem de Deus de frente com você, daquilo que não é dele em você. Já viram aquelas canetinhas mágicas? Que você pinta numa folha e se liga uma luz de neon, né? A luz de neon, ela aparece tudo escrito na folha. Já viram isso? Caneta mágica? Quando você se olha de frente com Deus, aparece. Os riscos, rabiscos, a sujeira, aí você começa a entender quem realmente você é. Parece assustador, não parece? Ixi, vou olhar lá e vou ver. Mas é tão gostoso que você olha e fala assim, esse sou eu. Eu sou assim mesmo. Eu sou burrão, ó. Eu sou torrão. Também mas não precisa falar, né? Sou torrão, sou chato. Às vezes faço cara feia. Não dou bom dia para todo mundo. Esse dia a Patrícia falou para mim assim. A mulher entrou no elevador e falou bom dia. Eu falei assim, eu sei nem com a cabeça.
Mas ela está de costa. Porque eu tenho mania de... Quem eu não conheço, eu só chacoalho a cabeça. E talvez aquela mulher olhou e falou para mim... nem olhou. Mas olhou e pensou com ela. O cara é mal educado, né? Ainda bem que a Patrícia fala, né? Bom dia. Parece voz da Alfa FM, né? Bom dia. Vai começar agora. Bom dia. Aí eu... falei bom dia para ela, com a cabeça, né? E eu sei que eu sou assim. É raro de mim falar que eu não sei. Guarda aí, então. Seguindo. E eu vou repetir. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Algo tão íntimo de Natanael foi exposto naquela conversa que se foi ele escondido debaixo das folhas da figueira, algo extremamente íntimo com a sua mãe, ou se ele teve uma experiência muito pessoal com Deus debaixo da figueira, só ele sabia. E Cristo disse o que para ele? Eu sei quem você é, eu te conheço e eu te vi. Eu te vi. Amém? E o que é mais gostoso? Depois disso, vamos seguindo na leitura da Bíblia, o que Jesus continua falando para ele. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? Um pouquinho mais para baixo. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse Jesus: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que isso verás. Eu não sei vocês, mas quando a gente conhece a Cristo, e está no trabalho, no trânsito, aonde for, você vê as coisas de Deus. E você vê, você mensura preciosidade, valor para as coisas de Deus, quando tem pessoas do seu lado, vendo a mesma coisa e não reconhece. Exatamente a mesma coisa para ele, é isso aí. Você sai com um gerente, com um diretor para almoçar, e aqui não é fazendo menção ao cargo, mas as pessoas que, por talvez ocupadíssimas demais, não olham para certas coisas. E você está andando na rua para ir almoçar, se tem alguém pedindo dinheiro, eu não consigo não olhar. A pessoa está ali. A situação em que ela está colocada naquele momento me preocupa, me constrange ver aquilo. Por que eu falo que me constrange? Uma das habilidades é segurar o choro, sabia? Habilidade, mas é para continuar falando, né? Porque eu fico pensando assim, se fosse eu lá, vendo, vou fazer um exemplo aqui, tá? Se fosse o Renato pedindo e eu de pé, e se fosse ao contrário, eu pedindo lá e o Renato de pé passando, o que eu esperaria do Renato? O que você esperaria de um cristão numa situação adversa, sabendo que ele tem condições de fazer algo e não faz? Então, quando eu passo, me constrange ver aquilo, porque eu imagino que não dá para ficar parado. Eu sei que a pessoa pode ter feito N coisas para cair na situação, mas não dá para ficar parado. Douglas, então você dá dinheiro todas as vezes? Não é isso. Mas quando eu olho para o executivo, e aqui é só fazendo menção, não estou falando que todos são assim. Mas se você olha para o executivo e ele tem uma classe em passar perto de mendigo que ele passa e continua falando da sociedade. Sabe por que eu estou falando isso? Eu estava passando e aí um diretor olhou e falou assim, complicado, né? A gente vê nossa sociedade, a influência, e começou a falar de vários termos que não cabe agora e explicou toda a situação que levou aquela pessoa possivelmente a ir para a rua. Eu falei, nossa, o cara estudado, né? Falou da questão financeira, falou da questão social. E, teceu palavras maravilhosas para explicação. E foi embora. Não fez nada. Não fez nada. E o que eu mais vejo é gente falando muito bem sobre, mas não vive nenhum tipo de conteúdo pouco aproximado daquilo que ele está falando. Hoje a gente está numa geração, e aí não vou entrar em termos técnicos, mas tem várias gerações, a geração X, Y, Baby Boomers, tarará e tal. Nossa geração é de conteúdo superficial.
nós olhamos Wikipedia, lemos resumo no Google e debatemos o assunto. Os jovens hoje debatem assunto, certo? Falam até com integridade, ao ponto de eu sei o que eu estou falando. Mas ninguém pega mais quase um livro numa biblioteca e lê realmente o assunto. Ele fala com propriedade. Existe um termo para isso que eu não estou lembrando agora, em que fala o quão importante que os professores, que os estudiosos defendam. Porque esses normalmente falam o seguinte: ele não defende uma ideia, ele argumenta, fala sobre a ideia e se retém, porque ele fala, eu tenho muito para aprender. Isso é para agora, amanhã pode mudar. Enquanto tem gente superficial, falando, sem conhecer conteúdo. Lembra que há pouco eu falei que a gente tem um quinto, um quarto? Um quinto e um quarto. Um quarto, né? De cristão no Brasil, e o Brasil parece que não muda. Você não acha que está faltando conteúdo? Por que a nossa escola bíblica é de membros da igreja? Não tem lá uma vasta visitantes. Por quê? Porque, querendo ou não, pregar a verdade espanta muita gente. Dá medo. Me prova alguma coisa, me mostra alguma coisa diferente, porque falar a verdade dá medo. Alguns querem ver o Pai, alguns querem ver evidências, mas falar a verdade que é assim, olha para Deus, vê quem realmente você é. Não quer isso, sabe por quê? Porque é um show de horror. Quando você olha para você mesmo, é difícil acreditar quem você é. É difícil acreditar em saber como você é turrão, difícil. É difícil. As pessoas não querem isso. As pessoas, e aí a gente vai tratar na escola bíblica sobre a parte do arbítrio e livre agência do homem, que é, eu quero ser influenciado. Eu quero deixar as escolhas para o mundo. Eu vou navegando nessa daí, tá legal. Eu não quero fazer escolhas. É difícil fazer escolhas, porque escolhas de verdade implicam em mudança. Vou dar um exemplo. Vou supor que você foi convidado a um trabalho novo, você tem que mudar de estado. É uma mudança drástica. Minha família está aqui, eu tenho que ir para outro estado. É difícil, mas o que eu estou falando é mais íntimo ainda, mas você está parado. A inércia não tem nada contra você fisicamente, mas você não consegue mudar. Por quê? Você não quer se conhecer. Não quer se conhecer. Seguindo, quando ele fala, maiores coisas do que estas verás. E muitas vezes, quando a gente está... Muitas vezes não, mas há um certo período de cristão, em que o cristão normalmente tem seus altos e baixos, como todo mundo, né? Está ali, muita fé, a fé dá uma escorregada, brigou, xingou, como o pastor Rodrigo tinha costume, vou falar seu nome várias vezes aqui, tinha costume de chutar o cachorro, né? Aí chutou o cachorro, a fé foi lá embaixo, aí fica indo e voltando. Se você olhar essas curvinhas que vão subindo e descendo, em algum momento você vai se deparar com uma curva bem grande que faz assim. E é difícil subir de volta, porque depois dessa curva você entende que você conhece a Bíblia, conhece a Deus, e aí eu vou fazer uma alusão de você se conhecer. Você acha que você se conhece, você acha que o seu emprego paga as suas contas, você acha que a sua opinião defende uma ideia própria, e muitos vivem para defender uma ideia, para se defender uma ideia própria. Né? Pode ver que as pessoas estão conversando e são superficiais, porque eles estudam superficialmente para defender algo e dizer, Sandro, te convenci, vem comigo. É isso aí. Aí você fala, não deu nem para criticar, o cara falou bem pra caramba, então eu vou acreditar no que ele falou e vou até reproduzir, porque, falou bem pra caramba, né? A gente não percebe as heresias no meio das palavras. E teve uns 3 meses atrás, eu vi uma pregação na internet, deu ali mais ou menos 1h e 43 minutos. Baita de uma pregação, né? E aí, no final, terminou o vídeo do YouTube, eu pensei comigo mesmo, nossa, 1h e 43 minutos, e o cara não pregou, não teve pregação. Tudo que ele falou para mim não teve. Eu não achei a pregação no meio de 1h e 43 minutos. Não tinha. Eu esperei pela pregação, não teve. Porque eu pensei comigo, em algum momento ele vai falar assim, e de tudo que eu falei para vocês não façam isso. Ele não fez isso. Ele não teve o ápice do negócio e falar assim, agora volta-se para Deus. Não teve. Quanta gente está parado por aí, horas, dias, meses, anos da sua vida, sem conhecer a Cristo, porque não teve ninguém para levar e falar, mostra, eu vou te mostrar o Pai. Quem vê a Cristo, vê o Pai. E apresentar a Cristo. Por quê? Porque está preso nele mesmo, nas suas ideias, está convencido e sabe que deparar com Deus e conhecer a si mesmo vai ser extremamente difícil. Por que eu estou te falando isso? Frases que eu escuto quando eu chamo alguém para vir na igreja.
Eu chamei do trabalho 5 pessoas para vir na igreja. Nenhuma delas estão aqui hoje. De 3 delas eu ouvi frases do tipo: cara, para mim é complicado na igreja, meu estilo de vida, meu jeitão. Meu crente não me vejo assim. Eu pensei comigo, é porque se você se vê realmente como você está agora, vai ser difícil. O outro é: cara, é que eu vou falar real para você. Eu creio em Deus, hein? Tem lá na missa lá, Jesus Cristo é filho de Deus. Falou com integridade ainda. Jesus Cristo é filho de Deus, ele estava pregando para mim. Mas assim, eu teria que corrigir muita coisa para ir para a igreja. Eu não deixei passar barato, mas eu fiquei pensando comigo mesmo. Falta coragem, né? Ele tem coragem para tudo, para defender o mundo, mas falta coragem para pôr o pé dentro de uma igreja, sentar numa cadeira e falar assim: esse sou eu. Esse sou eu. Preciso mudar. Você acabou de falar de mim. Falta coragem. Seguindo. No sonho, e aqui mudando um pouquinho de assunto, mas no sonho, o patriarca Jacó, posto na terra posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28:12. Lá em Gênesis 28:12, vamos seguir a leitura aqui, o que Jesus respondeu para Natanael, quando ele falou o seguinte: disse Jesus, no 50, João 1, versículo 50, disse Jesus: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que esta verás. Então acrescentou: na verdade vos digo, que vereis a porta do céu aberta, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. 10 anos atrás, constitui-se a IBFO. E aí, a primeira coisa que eu pensei quando eu li esse versículo: o que foi para você? Não foi aberta uma porta do céu? Porque, na verdade, muitas vezes por essa porta, pelas portas que foram abertas, através dessa igreja, e porta que eu falo é a oportunidade de conhecer a Deus, não é que você viu os anjos de Deus subindo e descendo. Parece um linguajar crentez para quem não está acostumado a vir na igreja. Mas nada mais é do que os anjos de Deus subindo e descendo, do que você ter uma comunicação direta com Deus e Ele te mostrar quem realmente você é. De mostrar para você que você tem necessidade por Ele, que você precisa dEle. Que na verdade você precisa mudar. Quantas portas não foram abertas para essa igreja? E como é gostoso ver, né, o número de 10 anos, né, de pensar que foi constituída. E às vezes é muito gostoso pensar que não há uma igreja cheia, uma igreja lotada. Não porque eu não quero todo mundo aqui dentro, mas a seleção de Deus, que muito é rigorosa, mas foi feita e permitiu que vocês entrassem aqui hoje, porque foram selecionados por Deus. Você já pensou nisso? Já pensou a importância que você tem para Deus, para Ele olhar e falar assim: Felipe, vem comigo, eu vou chamar um amigo meu. Você acha que Cristo já não sabia? E quando vem, Cristo olhar para ele e fazer um elogio, porque Cristo não te recebe hoje ou de qualquer dia, dizendo para você assim, como eu disse, tá? Está tudo errado aí, vamos mudar tudo aí. Ele olha para você e fala assim: vem, filho meu. Te chama de filho. Domingo passado, isso é muito gostoso de acontecer, porque às vezes a gente acha que é falha nossa, e muitas vezes parece a falha nossa da oportunidade para Deus agir. Domingo passado ou retrasado, eu esqueci o livro da aula. Eu dou aula lá em cima para os adolescentes. Eu esqueci o livro da aula. E eu pensei comigo: que exemplo que eu vou dar lá agora, né? Não dá tempo de buscar, faltava 5 minutos para subir. Os meninos vão olhar e falar assim: tinha que ser o professor Douglas, né? Esqueceu do livro. Eu subi e perguntei para eles assim: gente, perguntei não, falei para eles: eu esqueci o livro. Não vou mentir para vocês, eu esqueci o livro. A gente vai usar um tema livre. Tem 1000 aqui na minha cabeça. Mas pergunto para vocês: o que vocês gostariam de ouvir? Sabe o que me perguntaram? Por que Adão pecou? Deus não estava com ele lá no Jardim do Éden? Porque se Deus estava com ele e o Jardim do Éden foi feito para Adão, não entendi. Por que ele pecou no Jardim do Éden? Não era um lugar que... Eu falei: nossa, boa pergunta. Boa pergunta. E aí eu fiquei pensando, o quão foi importante um dia o Ministério de Crianças ter começado. Porque para fazer essa pergunta não foi algo que a gente começou hoje. Foi algo que começou lá atrás
E aula sobre aula, porque eu estou falando de um aluno que é frequente nas aulas, aulas sobre aulas, fez ele pensar assim, não bateu, não entendi. Por que eu estou te falando isso? Porque a curiosidade, e eu vi isso de um ex-gerente meu dizendo o seguinte, no final da reunião ele falava assim, alguém tem dúvida? Ninguém tinha dúvida. Ele falou assim, quando ninguém tem dúvida, possivelmente ninguém entendeu. Porque as pessoas são carentes de informação e elas querem saber mais quando elas entendem. Porque ela fala assim, você nunca passa o suficiente. Você nunca explica o suficiente. Então, que mais? E quando eles perguntaram, eu falei assim, estamos chegando lá. Porque se tem dúvida, tem vontade, sempre há procura. Vocês entenderam isso? Porque se você vem para a igreja e não vai para a sua casa hoje, nem segunda, nem terça, o resto da semana não abre a Bíblia e não lê, você não tem dúvida. E desculpa de comentar, se você não tem dúvida, possivelmente você não entendeu. Muitas vezes a pessoa fala, eu entendi, mas se ela não pesquisa, se ela não tem fome, principalmente na palavra de domingo, que é uma palavra, uma pregação, não é um estudo. Então ele fomenta e te dá vontade e sede. Né? Eu até fiz uma pergunta para o pastor Rodrigo essa semana, sobre os 2 assuntos, e ele falou assim, a gente vai ter que conversar, porque a pergunta não cabe uma conversa pelo WhatsApp. É uma dúvida um pouco pertinente. E eu sei que dá trela ao assunto, porque há maneiras diferentes de se pensar. Mas eu, não é a primeira vez, me fazendo pergunta de coisas que eu gerei opinião dentro de mim, me conhecendo e conhecendo a Deus, eu começo a ver um estado diferente, porque eu olho para mim mesmo e falo, esse departamento da minha vida é ruim. Porque se eu sou influenciado, até onde essa influência pode causar em mim algum dano, gerar em mim algum pecado contra Deus? Se você não tem dúvida, fica a dica. E seguindo aqui a leitura, o Senhor estava acima dela e disse, lá em Gênesis 28:12, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis 28, do 13 ao 14. Quando Jacó acordou, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, e a casa de Deus, é a casa de Deus, as portas do céu. Lembra que eu falei que quantos cristãos tem no Brasil e não muda esse troço? Não sai da mesma? As pessoas estão dentro da casa de Deus e não temem a Deus. Quando o Felipe é chamado, meio incrédulo e duvidoso, quando Natanael é chamado, ele é elogiado. Olha, a pessoa aqui que não tem dolo, não tem culpa. De parabéns, boa postura. Aí você vê nas narrações da Bíblia falando dos discípulos. E aí, enquanto Jesus estava ali com eles, os ensinamentos, eles questionando e duvidando, e Jesus trabalhando. Sabe qual é a minha percepção de Natanael? Natanael não aparece na Bíblia mais, a não ser João 21, quando Jesus ressurge ali para eles, mais uma vez Natanael está junto. A minha percepção é que Natanael não aparece nas citações novamente, porque ele continua sendo o mesmo. A mesma pessoa. Confiável, reto, íntegro. Conheci, erro, mas sei que eu errei, vamos corrigir. Continua não sendo a mesma pessoa. Agora, com Cristo, ele sabia muito bem aquele que ele procurava nos livros do Antigo Testamento. Quantos eu, particularmente, não vi dentro da igreja, conhecendo a igreja, não estou falando dentro dessa daqui, porque a gente conhece vários irmãos fora, dizendo que conhece a Deus, e errando, e não muda a sua integridade, não muda. Eu estou falando isso de Natanael, e agora possivelmente ele é o discípulo Bartolomeu, não é citado porque continua íntegro. E aí eu vou falar para vocês rapidinho o que esses livros primitivos falam de Natanael. De acordo com o martirológio, que seria os caras que estudam os mártires, palavra ruim de falar, e era romano, Bartolomeu foi esfolado vivo pelos bárbaros e recebeu o golpe de misericórdia através de decapitação.
Muitas vezes os que eram mortos assim é porque não negavam a Cristo e até o fim resistiram. Em momento algum fala dele. Por isso que eu disse que eu acredito, e aí é um pensamento meu, de que ele continua íntegro até o final, defendendo a Cristo. Quando Felipe, incrédulo, mesmo sendo discípulo, uma pessoa tímida, desconhece a morte dele, diz que provavelmente ele foi um mártir, mas não se sabe. Agora está acabando porque as folhinhas também estão acabando, né? Lembra que eu pedi desculpa no começo? Continua de pé, né? Quando eu falei da igreja inaugurada, as portas abertas, né? Quando veio para o templo novo, tem um fato que não sei se todo mundo sabe, né? Quando foi para aquele templo, fez a mudança, né? Uma das coisas foi mantido o padrão das cadeiras, né? Negócio gostoso, cadeira espumadinha. Essas mesmas cadeiras, quando a gente foi mudar de lá para cá, eu não lembro quem estava lá. Estava o Binho, Rodrigo, o Cleiton. No degrau da última escada, carregando as cadeiras, eu torci o pé de forma violenta, porque eu sofro até hoje com esse pé, que quase que rompeu um dos ligamentos. Para mudar para cá, né? É um dos fatos que eu lembro da mudança para cá, porque foi o primeiro dia que eu fui ajudar, meia hora depois eu estava parado. Parado dentro do carro de alguém com o pé parado lá e... desfalcou. Chama um reserva porque o Douglas desfalcou. Minha mãe também, né? Nos últimos dias torceu lá. Pois bem. A escada ou escadaria, né, no sonho de Jacó, que a gente citou agora há pouco, entre o céu e a terra, é o que permite hoje que a gente tenha essa comunicação com Deus e que a gente tem se colocado na frente de Cristo, quando ele fala que mostra-nos o Pai, e hoje a gente tem a oportunidade de ver a Cristo, e por muitas vezes, é como eu disse aqui, estou reforçando só, a gente tem a oportunidade e não se coloca na frente de Deus para conhecer quem realmente é. Vamos virar a folha. Abram comigo aí. João 12, 23. Enquanto você abre, eu vou falar de 3 itens importantes. Quando a gente falou de Cristo, né? Que Cristo é aquele que subiria, era o único que subiria realmente para Deus para fazer essa mediação. Ele julgaria, e tudo isso está no livro de João, tá? E daria a vida eterna. E um último ponto importante. E ele diz assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Quando Jesus está esperando o momento da crucificação, quando ele está se preparando, e eu vou falar de uma parte pessoal minha, muito me traz à memória não o momento do caminho de Cristo, em que ele está ali carregando a cruz e sofrendo, levando os nossos pecados com ele. Me vem muito à memória o momento em que ele está se preparando. Porque minutos antes de subir aqui, poucos mais minutos antes, eu estava ali no fundo, super tranquilo. Aí ele passou ali e falou assim: pregar hoje, né? Fiz na barriga, que não sei o que foi. Pior que não. Super bem. 1 minuto antes de entrar naquela porta, dá um frio na barriga, né? O estômago dá uma virada, minha boca está secando toda hora aqui, estou engolindo seco. E eu fico pensando assim, é quase nada pensando no momento de preparação de Cristo. Eu olhando para ele, o quanto eu sofreria. Porque talvez ele realmente estivesse. Vamos cumprir. Esse é o plano, eu vou cumprir. Firme e forte. Mas se eu estivesse vendo, e eu sempre fico me pensando nisso. Imagina eu vendo no cenário em que Cristo está se preparando para a crucificação, quando ele fala, agora a hora está chegando, o quanto eu sofreria, é tão particular meu, eu estou te compartilhando, é pensando assim, o quanto eu sofreria, porque para quem gosta de futebol, quando o cara vai bater o pênalti, você já, né? Vai acertar, vai errar. Você já fica sofrendo porque parece que vai acontecer um troço se ele errar. Imagina Cristo prestes a ir à cruz, e eu fico sempre me pensando nisso. Dá um friozinho na barriga sempre que eu penso nisso. Por isso que eu compartilho isso com vocês, porque é tão pessoal meu e
É gostoso, por quê? Porque sempre me remete ao começo. Sempre me leva ao começo. Você se lembra do seu começo? Você se lembra a primeira vez que você entrou numa igreja, ouviu de Cristo? Eu falo primeira vez, porque primeira vez ninguém esquece. Primeira vez que deu uma pedalada na bicicleta e saiu andando, ninguém esquece. Com Cristo, ninguém esquece a primeira vez. Agora diz para mim, quem que era você na primeira vez? Lembra comigo, quem que era você nessa primeira vez? E se hoje é a primeira vez, quem que é você agora? Porque quando você olha para lá, você lembra de um cara forte, assim como possivelmente Natanael. Olhou lá e falou assim, você é o Filho de Deus. Conheci. E aí eu vou falar de uma outra situação aqui importante. Jesus disse a Natanael que veria o céu aberto, né? Os patriarcas esperaram tanto por isso, né? Sem obter promessas, vendo, esperando. Não viram isso, indagaram, questionaram, sofreram esperando por isso. E hoje, você como Natanael, igualzinho, tem Cristo de frente. Imagina eles que não puderam ter isso, esperando, sofrendo, não vendo promessas cumpridas. Um não entraram numa terra, outro não fizeram outras coisas. Paralisados por Deus, porque não era para eles. E hoje você tem a Cristo de frente. Tem a oportunidade. Aí abra comigo em Hebreus 4,16. E a gente já está entrando no encerramento. Assim como o piloto avisa para você que já está saindo de voo cruzeiro e está se preparando para pousar. Normalmente ele te avisa com 40 minutos antes. Eu também estou avisando com 40 minutos antes. Tá bem? A gente está preparando para encerrar já. Abriram aí Hebreus 4,16. Quando Jesus fala que Natanael veria as portas do céu aberto, veria quando os homens poderiam chegar, portanto, ali ao trono de Deus, você vai ver. Lê comigo aí. Vou contar uma coisa para vocês. Sabe o que eu ia fazer agora? Eu não abri a Bíblia nesse versículo. Eu estou acostumado na escola bíblica. Às vezes eu peço um versículo, né? E aí eu falo assim, abriram aí? Lê aí, Débora. Quase que eu falei agora. Eu ia procurar alguém e falar assim, lê aí. Não é hoje, não é dia de aula, gente. Ia dar uma gafe. Lê para mim então onde está o versículo. Falei, amém? Estou acostumado, né? Hebreus 4,16 diz assim, chegamo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Para quem é cristão, já é membro da igreja, por talvez não entendeu isso ainda, não conseguiu se olhar no espelho, para quem está visitando hoje, momento oportuno, e para quem está aqui em cima, é agora. Momento oportuno é quando você tem uma oportunidade. Esse é o momento oportuno. Sabe quando para mim é um momento oportuno? Quando eu sei que eu vou errar e peço perdão. Quando eu errei, eu sei que eu errei. É um momento oportuno, peço perdão. Não estou dizendo que eu sou melhor, lembra? Mas eu sei quando eu errei. Por isso o momento oportuno é sempre quando se reconhece. Eu já ouvi histórias. Quem é de igreja ouviu muita história, mas de quantas vezes você viu gente que teve a oportunidade de pedir um perdão, teve a oportunidade de se socorrer com Deus e não o fez. E não o fez. Essa semana eu vi uma pessoa em que, porventura, ela não ia em algum lugar porque uma cunhada, uma irmã, uma coisa assim, estaria lá. E ela ofendida com essa pessoa, se não me engano, há alguns anos, ela não ia lá. Mas sabe o que me chamou a atenção? O dia que a gente podia ter conversado sobre isso, eu não quis conversar. O dia que me chamaram na igreja, eu poderia ter conhecido a Deus, eu não quis ir. O dia que em casa, sozinho, Deus me chamou porque eu estava ouvindo um rádio, um louvor, alguma coisa, eu não quis fazer uma oração. Eu tive a oportunidade, mas eu preferi recusar. Felipe, chama Natanael e fala, vem ver. Hoje não. Eu vou lá qualquer dia. A dona Neuza, uma vez comentou para nós que uma pessoa falou assim,
Vamos na nossa igreja? Ah, hoje não dá, mas assim que eu tiver um tempinho eu vou. Eu falei, então não precisa ir não. Porque quando você tiver um tempinho é porque está sobrando. Você tem que dar aquilo que não sobra. Quando realmente está difícil. Porque se está sobrando, para que Deus não quer sobra? Não é isso mesmo a história? Está sobrando, então não quero. Momento oportuno é quando se tem. E se tem, é agora. E para a gente concluir, de tudo isso que eu estou te falando, de Deus, das coisas que Deus faz, de você se colocar de frente, que você entende e fala assim, possivelmente é comigo, eu preciso olhar no espelho, eu preciso me reconhecer quem eu sou. Eu tenho uns 2, 3 testemunhos, mas de um colega, não vou citar o nome, mas uma pessoa muito específica, porque nele eu vi realmente o olhar no espelho. Porque para mim, possivelmente, eu entendo que é gradual, foi gradual, dia após dia olhando e começando a ver que Deus está falando, você precisa se conhecer melhor, você não sabe quem você é. Só que com ele foi tipo de um mês para o outro. Eu achei tão fantástico isso, que quando ele teve a oportunidade, e eu vou falar para vocês, ele não conheceu a Cristo indo numa igreja, ele conheceu a Cristo numa situação bem complexa. No pior dos buracos que você pode imaginar, a quem uma mãe nunca quer ter um filho, foi lá que ele conheceu a Cristo. E ele conheceu, e uma coisa que eu ouvi dele na época em que ele se converteu, quando eu tive acesso a ele falou assim, eu sei quem eu sou. Eu aprendi no pior lugar possível, mas o pior lugar para mim, onde eu tive que realmente olhar no espelho, e hoje eu sei quem eu sou. Eu não esqueço dessa frase, por isso eu trabalhei nessa pregação hoje. Entender quem realmente eu sou. E ele mudou de um mês para o outro tão forte, que eu falei, pô, esse cara para mim é um exemplo de que mudou, que se conheceu. Né? E por que eu estou te dando todas essas palavras? Porque não é para olhar para os sinais, não olha para o sinal. Do que foi falado, memorizado. Mas olha para onde o sinal está apontando. Porque você chega na sua casa e pode refletir das coisas que foram faladas, tentando pensar. Na maioria, muitos acabam até esquecendo, porque chega na corrida do dia a dia. Mas quando vai dormir, fica pensando, mas não olha para os sinais que foram dados. Olha para onde o sinal está apontando. E o sinal está apontando é para Cristo. É Ele que pode promover a mudança em você. Lembra que Cristo não é só Salvador, é Senhor. Uma das coisas que eu gosto muito de refletir, são poucas as coisas que eu gosto de refletir, mas eu reflito intensamente sobre elas, é que quando eu falo que Cristo é Senhor, então Ele é o Rei, o seu reinado, o seu governo, domina. A gente fica até pensando que a gente é livre para uma série de coisas, mas a gente é livre de verdade quando está com Cristo. Né? E pensando que Ele vem o seu reinado e tudo mais, mas é tão gostoso quando Deus fala assim, agora eu sou seu rei, e você é meu servo, está selado, isso é uma verdade. Mas você senta na mesa comigo. Diz para mim, com quem você tem intimidade de falar verdades? Com quem realmente você abre o coração e fala a realidade? De quem realmente você consegue encarar de frente e falar, eu sou assim, eu penso assim, eu faço isso? Porque muitas vezes, no meio que você vive, você diz que não faz, você nem fala sobre, para não ser cutucado. Com quem que você realmente consegue se abrir? As pessoas que normalmente não conseguem se abrir, e é de um psicólogo que, mais uma vez, não vou lembrar o nome dele, são as pessoas que sofrem com câncer. E não estou dizendo que é essas pessoas, mas quantos não sofrem? Porque não conseguem se abrir, não quer dizer que são todas elas, mas quantas não conseguem se abrir? Você não vai conseguir se abrir 100% com uma pessoa. Eu não vou conseguir me abrir 100% com a Patrícia. Eu não gosto de lavar louça. Essa eu posso falar. Eu não vou conseguir me abrir 100% com ela, mas eu consigo me abrir 100% com Deus. E eu sei, porque eu falo para ele. Eu sei que, não é que eu tenho certeza, mas eu sei que amanhã isso eu não sei se eu vou conseguir corrigir. Não sei se daqui a um mês, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu consigo falar para ele que eu não sei se eu vou conseguir. Fala a verdade, sinceridade é para poucos, né? Eu nunca vi Cristo pensando comigo nas reflexões da leitura da Bíblia, ele preocupado com sinceridade.
Porque ele era preocupado com integridade. Por mais que doa, a sinceridade muda. Enquanto a gente fica preocupado com integridade e não fala. Lembra que eu falei que a igreja às vezes tem cadeiras abertas porque as pessoas não querem ver o que é íntegro? Elas estão esperando em ver aquilo que passa a mão na cabeça. Massageia meu ego, defende a mesma ideia que eu, mas não olham para si mesmo e falam assim, ele que é o meu melhor. O salmista fala que o que ama repreende, e o que não ama, ele dá adornos, ele passa a mão na cabeça. Deus vai te repreender, infelizmente ele vai cutucar, vai pegar na mão forte quando você vai atravessar a rua e falar, agora não é a hora, e vai te puxar, vai te dar um puxão. Mas é ele que está no comando. E aí eu faço um convite para você, se a gente vier e ver, não deixa mais de vir. Porque uma vez conhecendo a Cristo de verdade, posso eu errar, posso eu fazer uma série de atrocidades, eu sei quem eu sou, porque eu sei quem é Cristo na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé para orar?